Você está ouvindo a Rádio Cultura FM 100.9 com o programa Pra Constar Atitude de Fala, e nós estamos recebendo um camarada de São Sebastião, Dagomé. Dagomé. Não é brincadeira, Dagomé. Olá a todos, todas e todos. Vamos lá, e quem é Dagomé? Vamos soltar esse bicho aí, vamos soltar esse bico, abrir o bico. Dagomé é poeta, agitador cultural. Eu uma vez ouvi um cara falar que ele, um sujeito até aqui de Brasília, né, fosse que ele era agitador cultural, né? E eu fiquei pensando assim, o que faz um agitador cultural, né, rapaz? Ele falou assim, ó, o bom de ser agitador cultural é que é como se você não fizesse nada, você não trabalha necessariamente, mas dá um trabalho retado, né, para poder você pegar e ficar pensando, como é que eu vou agitar a cena hoje, né? E essa semana o que eu vou fazer? Então, ser agitador cultural é um trampo. Mas Dagomé não falou tudo não, Dagomé. Quem é o Dagomé? Então, o poeta, eu sou baiano, de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Conhecido como a Suíça Baiana. É um frio danado lá. Exatamente. Lá chega a fazer 5, 6 graus centígrados, né? É o ponto mais alto da Bahia. Terra de Glauber Rocha, terra de Elomar Figueira, terra de Xangai, terra de Camilo de Jesus Lima. Então, eu estou em boa companhia. E Dagomé. E sou de uma família com 8 irmãos. Migrei para cá desde pouco antes dos anos 90, 1989, né? Fui morar ali na Ceilândia, mais especificamente no Sul e Penorte. Morei no Sul e no Penorte. E depois de algum tempo lá, eu acabei migrando para São Sebastião, com muita gente fugindo do aluguel. A Ceilândia, Penorte e Pessoa, eram muitos barracos de fundo. Praticamente todas as casas do Pessoa e do Penorte, do Setoró, da Ceilândia em geral, sempre tem aquele negócio chamado barraco de fundo que dá uma rendinha a mais. E como eram muita gente vindo do oeste da Bahia para cá, e de outros lugares também, né, de Minas e tal, então aquilo era um grande negócio, uma grande fonte de renda, mas muita gente também queria mudar, migrar para sair do aluguel, e a gente ia para o Goiás, ia para Cidade Osfaia, ia para Céu Azul, ia para Cidade Ocidental, e eu acabei indo para São Sebastião, porque me parecia naquele momento que estar em uma cidade que fosse do DF faria com que houvesse um progresso mais rápido do que as cidades do Goiás. Sim. Como de fato aconteceu. E São Sebastião expandiu muito, né? Eu conheci a Agrovila São Sebastião. A Agrovila São Sebastião, que antes já era papuda, e teve toda uma dificuldade para as pessoas. As pessoas vinham trabalhar aqui no Lago Sul porque eram muitas empregadas domésticas. Isso. E muitos jardineiros e muita gente do trabalho doméstico. E quando eles diziam que era da papuda, tinha uma certa discriminação, porque parecia que as mulheres eram mulheres de preso e os caras podiam ser ex-detentos, entendeu? E aí começou uma luta para poder mudar o nome da cidade. Olha que legal, depois saiu de Papuda, virou Agrovila São Sebastião e depois São Sebastião. Rapaz, é muito louco essa região, essa expansão, o adensamento urbano do Distrito Federal, que aí quando eu falei Agrovila, porque a gente, com meu pai, né, meu pai é bem ruralzão, inclusive é técnico rural, né, 96 anos, vivo, ativo que só. Do Piauí, sul do Piauí. Certo. E a gente ia lá pra Agrovila. Cara, é incrível que ali era o fim do mundo, uma expansão, a gente não via algumas casinhas, tinha um centro esotérico que era bem ali na esquina que logo em seguida você faz balão para Mangueiral e São Sebastião. Era a única casa que tinha ali. E era de uma húngara, se não falha a memória. Mas voltando, Dagomé... Quando eu fui morar lá, a rua em que eu fui morar só tinha 3 casas. Exatamente. Mas o Dagomé não é só poeta não, né? Tem mais coisa, né, cara? Vamos botar esse bibi. Eu já trabalhei muito como artista plástico. Sou compositor, inclusive eu fui premiado agora com o Márcio Mansur, que você conhece. Trazer esse camarada também, esse camarada. A gente
participou do Brasília Independente agora, que é um grande festival, e a gente ganhou o 3º lugar. Olha, foram 400 inscritos, dos 400 tiraram 30, dos 30 tiraram 10, e dos 10 a gente ficou entre os 3 primeiros, né? Então eu já vou fazer uma provocativa aqui, porque senão nós vamos arrancar mais coisa desse camarada. Depois a gente trata do livro. A questão é o seguinte: RG, identidade, que dê aquele poema. Mano, é uma música. É uma música, não é? Você faz sim. Chama-se Amor Perfeito. Amor Perfeito, mas eu só me lembrei da identidade do meu RG. Né? Você devia ter pedido, porque eu traria. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Não, mas não se preocupa não, que depois a gente toca aí pra galera ouvir. Parceria com o Max Mansur, que é outro cara que a gente tem que trazer aqui, cara. Sim, o Max é excepcional. A gente trazer muita gente aqui. O bom desse programa é o seguinte, entendeu? Tem gente pra gente trazer. Arsenal, essa é a finalidade para constar atitude de fala. É isso aí, galera. Se você está ouvindo pra constar atitude de fala, e hoje nós estamos com o Paulo Dagomé aqui na Rádio Cultura FM 100.9. Isso aí. Bom, você, pelo que eu entendi aqui, Dagomé, é um artista completo, né? Literalmente. A minha pergunta é o seguinte: na sua trajetória toda, né, e vivência, não só em São Sebastião, mas qual a sua visão da cultura hoje no Distrito Federal? Bom, a gente vive em São Sebastião como em outros satélites. Eu, assim, me sinto muito guetizado, muito afastado das decisões aqui do centro, né? A gente vive numa cidade que não tem teatro, que não tem cinema, que não tem um centro de cultura. Então, para nós conseguirmos manter viva assim a nossa poética, a nossa música, é um pouco mais complexo, né? A gente também tem muita dificuldade de acesso aos editais, porque a gente também não tem aquele traquejo todo que normalmente as pessoas aqui do centro têm. Então, e a gente também não tem assim teve uma reunião do pessoal do Comitê de Cultura lá em São Sebastião recentemente. Quando abriu a fala, eu falei assim: eu queria falar para vocês de ressentimento, porque eu me sinto muito isolado, e existe uma ponte que a gente não consegue atravessar nunca. A gente vem desde os anos 2000 falando que a gente precisa atravessar a ponte, e através dos saraus que a gente vem fazendo, que a gente acabou criando uma cena própria por conta desse isolamento, né? A gente não conseguia vir para cá e não conseguia levar as pessoas daqui para lá. Então ficava aquela coisa, aquele apartheid, na verdade, né? Exatamente. E aí a gente acabou criando uma cena própria com um grupo chamado Radicais Livres, que a gente conseguia fazer, assim, botar muita gente para poder ouvir poesia, né? Vitelli viveu bastante esse momento. A gente chegou a colocar 300 pessoas em pizzaria, em restaurante lá, só para ouvir poesia. E então a gente acabou, por conta dessa guetização, desse apartheid que a gente sentia, a gente acabou criando uma cena. Só que ao criar a cena, a gente acabou tendo necessidade de ter aporte financeiro, porque começou a fazer com aquela caixinha que parecia uma caixinha de marimbondo, né? Aquela luzinha bem fraquinha ali naquela pizzaria, mas a coisa tinha um poder, o poder da palavra, né? E a gente tinha bons artistas lá na cidade, costuma-se dizer que São Sebastião é um celeiro de artistas, mas é mesmo, tem muita gente boa lá. E o piorzinho mesmo sou eu. E aí a gente pegou e começou a fazer toda aquela movimentação e aí começou a fazer um link com as pessoas daqui. Aí a gente começou a conhecer Tribo das Artes, que foi para nós uma grande escola, né? Quando eu conheci. A gente pegou e meteu vagabundos lá dentro de um Fusca e foi lá, uma menina chamada Cláudia Bulls falou pra gente assim: tem um lugar que faz um negócio que vocês vão gostar. Cláudia era professora, né? Cláudia professora. Sim. E ela tinha um Fusquinha afamado lá, né? E botou eu, Márcio Mansur e mais uns 2 ou 3 e nos picamos lá pro era um bar. Bar do Careca? Não era o Bar do Careca, não. Cantoria. Bar. E aí quando a gente chegou lá, ele falou assim: nossa, então dá pra fazer. Porque a gente viu que não era uma coisa assim tão, assim, no sentido dos recursos, né? Era o bar, tinha o som, tinha o palco e os artistas, e aquela cena e aquela movimentação. Eu lembro que eu vi, a primeira vez que eu vi Gersinho de Veras lá no negócio. Nossa que senhora. O Gersinho chegou com de um lado era um terno, a roupa dele, do outro lado era uma roupa... Os cachorros das cachorras. Desse lado aqui ele tinha os cabelos bem compridos e aqui ele raspou. Então quando
o Gersinho olhava você quando você via de perfil de um lado, era uma pessoa, quando via do outro era outra pessoa. Eu falei, que coisa louca. E aí tinha o Kaká, tinha o Rui, e a gente ficou assim num alumbramento com aquilo lá. Quando ele voltou para São Sebastião, falou assim, agora a gente tem vigor. E a tribo das artes foi muito importante. Depois foi vendo o sarau do Gerânio, depois fomos ver, tinha sarau no Recanto das Emas, a gente começou a circular, a conhecer os saraus. Nós chegamos para mais de 200 saraus acontecendo dentro do DF, moço. Sim. Era coisa louca. Mas muito desses saraus é muito, assim, a inspiração que a Tribo das Artes deu, foi uma escola. Há 25 anos, 2000. E aí cada um acabou colocando suas próprias pinceladas, seu próprio jeito de fazer. Eu lembro que o sarau da gente era um sarau que a gente não era muito da cultura popular, né? A gente era já do hip hop, era do rock and roll, era outra vibe. Mas a essência do fazer, de pegar uma coisa com uma caixa de som com uma bateria com outra, colaborativo. Aquela coisa colaborativa. Exatamente. E pegar e juntar também essa coisa que o sarau tem, que é várias artes em um mesmo amostragem, né? Exatamente. Tinha o pessoal que fazia o varal de poesia, tinha o pessoal que expunha os quadros ali meio que aleatoriamente, tinha o pessoal do artesanato, abria a roda para poder fazer a dança do hip hop. Então a gente meio que criou um jeito próprio de fazer a partir dessa essência que a tribo nos concedeu. Então a gente fez, aí começou a questão da agitação cultural. Olha só, São Sebastião, nesse processo todo, está recebendo o Céu das Artes, né, que é um grande ganho, luta também da comunidade, projeto. A gente está falando e repetindo isso aí, que tudo é possível, tudo é possível. A gente, quando se une, principalmente nós periféricos, a gente faz acontecer, né? Essa história que você acabou de relatar começa lá em Taguatinga, era no Botequins Blue, depois Cantoria, foi de bar em bar, hoje está no Careca, 25 anos depois, e vocês chegam exatamente quando eu conheço vocês, é 2009, quando aí um garoto de uns 10 anos mais ou menos começa a recitar, eu tô repetindo, viu, gente? Patativa do Assaré. E eu falei, o moleque é pequeno, e bota um poema desse tamanho pro guardar. E o garoto dá conta que é filho da Gomé. E dali o Supernova aparecendo, mostrando, falei, caramba, vou ter que conhecer esse povo de perto. Conheci o Radicais, conheci o sarau do Supernova, e a gente está ouvindo, a gente está falando, e a essência desse programa da Gomé é exatamente da visibilidade, para poder desmistificar aquela coisa da periferia. Ela produz, ela tem a essência própria, ela tem identidade própria cultural, ela faz, e essa história que você acaba de contar, é exatamente nessas trocas de valores, nesses intercâmbios, para a gente, porque não tem quem leve cultura. A cultura já existe de 3 pessoas reunidas, ela já tem uma cultura local. E aí não tem assim, estou levando cultura. Porque até quando leva, e a gente acabou de certificar, quando leva não é aqui, nos pertence, não é o que a gente gosta, e o público outro rolê. O público não vai. Agora, como você falou, 300 pessoas, mano. Num sarau. É porque, na verdade, a gente, como você falou, a gente não leva a cultura, a gente realiza, a gente faz, a gente acontece o negócio, porque nesse processo, né, que vocês estão aí, eu tô aqui, cara, aprendendo, porque eu tenho uma academia lá no Cruzeiro. Exatamente. A Academia Cruzeirense de Letras tem 11 anos, então assim, a tribo com 21... 21 não, 25, vocês lá em São Sebastião. Então assim, aí eu vejo que o nosso caminho, ele tá na linha certa, porque muito do que vocês estão trazendo aí, eu acabei colocando junto com a academia, dentro do Cruzeiro, coisas, né, inusitadas para o povo do plano, para o povo do Cruzeiro, porque, por exemplo, nós já fizemos sarau na frente do supermercado. Sabe? Certo, então, assim, como uma academia de letras, que o pessoal normalmente coloca você no Olimpo, lá em cima, e vai lá, tá exatamente, eu tô quebrando isso. Parecendo que é formal, né? Exatamente. E vai. Casaca. Tal, isso aí. Então, assim, a academia não tem nada disso. Eu já falei pra galera que se tiver fardão, isso e aquilo, eu tô fora, porque o negócio não é esse. O artista vai onde o povo está. Exatamente. O meu pensamento com relação ao que eu faço, né, vem disso aí, cara. E outra coisa,
cultura não se faz sozinho. Então não adianta, você não faz sozinho o negócio, por mais que você queira. E essa é a grande coisa que, de alguma forma, você vai perdendo um pouco, porque com o advento das redes sociais, o tecido social foi ficando um pouco esgarçado, né? Porque antes você tinha muita questão dos grêmios estudantis, Isso. Os sindicatos eram muito fortes, as associações de bairro eram muito fortes. Exatamente. Então, você tinha assim, aqueles agrupamentos que faziam com que as pessoas trocassem, que elas se encontrassem, né? Muitos eventos de feira. E com o advento da rede social, isso foi criando uma individualização, as pessoas foram ficando muito ali na tela. Exatamente. E o tecido social vai ficando esgarçado, e isso também favorece a chegada desses fanáticos aí da ultradireita, entendeu? Porque você já não tem mais aquela resistência coletiva que a gente via ali na Tribo das Artes e entre tantos outros agrupamentos que a gente sempre teve, né? Mas, por sorte, a questão do talento é uma coisa democrática. O talento não é dado para os mais ricos, né? Qualquer pessoa, exatamente, em qualquer lugar do mundo vai ter um talento específico. Porém, a gente, quando você pega e abre um sarau e você abre ali o microfone para que as pessoas possam falar, ou que qualquer banda se inscreva para poder tocar, então você abre a oportunidade daqueles talentos aparecerem, né? A gente já chegou a colocar, já fez em São Sebastião, eventos com 100 enxadristas. A gente tinha um clube de xadrez chamado Cavalo Negro e a gente tinha um monte de gente praticando. Caramba. A gente trazia campeão aqui do Goiás para poder jogar, um campeão jogar contra todos os nossos enxadristas, né? E aí a nossa alegria era quando um garoto empatou com um campeão. Foi a glória, porque claro, ele ganhou de todo mundo, mas um garoto empatou com ele. Então, mas apareceu aquele valor, aquele garoto que tinha um entendimento do xadrez, assim como vocês entrevistaram aqui a Nanda Pimenta, que é para nós um expoente. Você tem Ricardo Caldeira, que é um grande artista. Ricardo. Você tem o próprio Máximo Mansur, né? Então, a gente tem ali alguns valores que foram surgindo, inclusive gente que é mais da produção, gente que é bom para poder escrever projeto, para elaborar, gente que é bom de prestação de contas, gente muito da produção, entendeu? Então aquilo criou quase que uma máquina. É claro que você não consegue fazer uma coisa grande porque os recursos não são assim tão abundantes, né? Mas você consegue demonstrar naquele agrupamento. A Supernova hoje tem umas 30 pessoas, né? Mas aquilo é como se fosse uma amostragem de que é possível. Se você tiver recurso, se você tiver oportunidade, a periferia tem muito a oferecer. Isso é o DF, mano. Isso é o DF. Se Santa Maria me protege, me ilumina em escuridão, mesmo estando em Breslândia ou em São Sebastião. E diga lá, Mauro. Estamos hoje aí com Paulo Dagomé, que olha só, gente, que história. São Sebastião. Rapaz, acho que vou mudar pra lá, viu, Vitelli? Definitivamente. Rapaz, ali respira cultura. Rapaz, que nem o Cruzeiro, bicho, que respira cultura assim, que meu Deus. E sendo uma cidade que, de alguma forma, é a mãe da capital, né? Sim. 90% dos tijolos que construíram essa cidade saíram da mão dos oleiros ali, sabe? De São Sebastião. Nos anos 57... já você chegava em São Sebastião, era só a mata virgem, a mata verde e aqueles pontos de fumaça de 100 olarias em funcionamento e os caminhões subindo ali aquela ladeira e descendo, levando tijolo e voltando vazio e muitos oleiros vindo de Minas Gerais, do Goiás, da Bahia, para poder fazer a cidade, né? Rapaz, ninguém conta essa história se não formos nós, cara. É o caso de Planaltina mesmo. É a mesma coisa. É a gente que tem que estar com... Exato. Não é resgatar, tem origem, né? Isso, exatamente. E eu acho que isso, com o passar do tempo, vai ficando... A cidade vai crescendo, vai vindo aquele número enorme de pessoas e esses oleiros, eles vão sumindo, vão desaparecendo, porque não tem mais como se a gente não tivesse registro em determinados momentos, e hoje com a tecnologia e tudo mais, você consegue fazer isso até para que a própria comunidade entenda, né? Porque, como você falou, eu sou de fora, né? No sentido, vou para lá, eu não conheço a história da cidade, eu não tenho com quem, eu não vou saber, por exemplo, o que você acabou de falar, que ela que alimentava literalmente Brasília para que ela seja construída. Então, assim, são registros que a gente tem que colocar sempre
em pauta. Mas isso que ele está falando dos oleiros, das olarias, vocês trouxeram à tona recentemente. A gente fez apesar de ter essa história. Um projeto, inclusive, financiado também pelo FAC, porque no dado momento a gente acabou tendo que, para poder sustentar o rolê todo, a gente acabou tendo que aprender como é que funcionava a questão dos editais, né? Exato. Que aí, de novo, vou fazer aqui o louvor a Cacá, que foi quem iniciou a gente, quem publicou inclusive um livro que ensina como é que você faz, Exato. né? O ele e a Cláudia. Ele e a Cláudia foi muito importante pra gente. Cacá é um dos fundadores da Tribo das Artes, tem que deixar isso bem claro. Exatamente, a gente vai ter que voltar sempre para essas origens. Exatamente. E aí o Cacá, assim, a gente começou a entender como é que funcionavam os editais. E um dos projetos que saiu desses editais é um projeto chamado Memórias Oleiras, que é um site que funciona como uma espécie de museu virtual, e lá a gente conta essa história com muitos vídeos, com muitas fotos. A gente tem lá, por exemplo, o documento de desapropriação da Papuda. A gente tem lá vários documentos. A gente tem, por exemplo... E é o baiano de Vitória da Conquista, é isso? Sim. Que traz e que movimenta esse resgate, né? É o caso lá em Planaltina, a mesma coisa. É porque você acaba tendo que... Porque o que acontece? O sarau, ele começa lá exatamente porque eu era poeta e eu não tinha como fazer essa poesia chegar nas pessoas. Exatamente. O Máximo tocava, mas não tinha lá muito, né? E outros artistas. A maioria das letras do Max do Max Mansur é tua. Sim, são minhas. Caramba. E aí a gente pegou, por conta da poesia, é que a gente se reuniu na casa do Máximo, inclusive, e a gente colocou, tinha umas 20 ou 30 pessoas ali naquele primeiro momento, né? Mas como o nome do programa, né? Uma questão da fala, porque a palavra, ela cria mundos, né? Ela origina coisas, é a partir o verbo, né? Exatamente. É o início de tudo. É tudo, é a força. É a partir daí que a gente... Só que quando a gente começa a fazer poesia, a gente percebe que precisa angariar dinheiro para sustentar aquilo, e a gente começa meio que a fugir um pouco dessa coisa mais do artística, e acabamos virando meio que burocratas, num certo sentido, né? Escrever projeto, participar de conselho, montar outras coisas, pensar na memória, buscar resgate, e a gente acaba meio que assim, sendo sugado por um certo processo que tira a gente do nosso processo artístico propriamente dito e vai fazer outras funções, o que para mim é um problema. A gente vai ter que se envolver com política, a gente entrou pro partido para poder fazer com que as coisas chegassem para a cidade, né? E isso, assim, de alguma forma nos afasta um pouco do nosso fazer artístico, eu acho um prejuízo, né? Mas, enfim, acaba que essa salada mista que o sarau provoca, né, é basicamente a partir da poesia, só que com vários enraizamentos, né, vários desdobramentos. Mas isso está tudo na poética do abismo, que agora a gente tem que falar. Então, eu já ia falar assim, que cadê o artista poeta aí? O que acontece? Eu acho que, de alguma forma, eu nunca sofri assim um racismo muito diretamente comigo. Mas eu sinto muito o peso do racismo institucional, do racismo estrutural. Sim. Isso é uma coisa que me pega muito, porque eu publiquei esse livro aos 60 anos. Mas eu escrevo desde os 15. Então, isso é uma coisa, porque eu levei... Eu menos que vocês, eu comecei com 9. Eu levei 20 anos para poder assumir que eu era um poeta, porque eu era um sujeito preto da periferia, e ser poeta não era uma coisa que estivesse dentro do meu alcance, entendeu? A poesia, o poeta tinha cor, né, cara? Eu escrevia, mas assumir assim, eu sou poeta, quando eu chego na Tribo das Artes e eu vejo assim, porque... É como se você visse, mas as pessoas, elas são como eu sou, não são tão diferentes assim. Olha só, entendeu? Que coisa doida. Eu assim, então, eu realmente, eu sou um poeta. E pensar isso como uma coisa assim, de você dizer assim, essa é a minha profissão de fé, e eu assumo isso, e eu realmente não posso ser o melhor poeta do mundo, nem de São Sebastião, mas eu sou aquela coisa, né? Então... Mas
É muito uma questão pelo fato de ser preto, de ser pobre, que faz com que eu demore muito tempo para poder assumir, e depois demora muito tempo para que saia um primeiro livro, né? Mas eu atribuo isso à questão a questão racial, no sentido de como eu próprio me vejo, como eu sou formatado para não ser, formatado para não assumir determinados lugares que não pertencem a mim como pessoa negra, né? E essa questão da música, eu ganhei alguns festivais aqui, 4, 5 festivais, mas quando eu pensava que eu ia me inscrever no festival e eu ia concorrer com o pessoal da escola de música, com o pessoal da UNB, eu falava assim, isso não vai dar certo nunca, eu não vou conseguir. Aí uma certa teimosia, um certo instinto, não, escreve lá para ver o que dá. Mas disputando com gente da UNB, com gente da escola de música, eu já ganhei 2º lugares, 3º lugares, e eu acho isso, assim, de alguma forma, assim, me corrobora que eu sou aquilo que eu acho que sou. E poema, você declama pra gente? Declamo com prazer. Agora, enquanto ele vê aí, você decora ou não? Não, eu sou uma memória terrível, rapaz. Então bem-vindo ao clube, que eu também não... eu leio muito mais do que... Mas eu consigo ler aqui, né? Tem um poema que virou quase que um clássico, assim como os que você recita sobre Brasília. Sim. O Saraus é tipo, assim, é como se fosse um hit. É uma coisa impressionante que um poema vire um hit numa cidade. Exato. Mas esse poema especificamente é um hit lá, né? E ele diz assim, o problema é que plantaram um gueto e um condomínio numa mesma vizinhança, mesmo pedaço de chão. E a convivência acirrada entre mundos tão distintos formou contraste esquisito e aumentou a confusão. O problema é que fizeram um buraco muito grande entre o filho da madame e o filho da lavadeira. E enquanto ajudam ele descendo a escada rolante, com a baixa autoestima gigante, eu estou subindo a ladeira. O problema é que fizeram um abismo assoberbado entre o filho do açougueiro e o filho do burguês. E enquanto eu assimilo o dialeto do gueto, falando língua de preto, ele na aula de inglês. A questão é que a distância entre São Sebastião e o plano é um abismo assoberbado de milhares de reais. E enquanto os playboyzinhos desfilam de carro novo pelos lagos e pelas asas, eu estou andando para trás. Mas como aniquilar tantos males seculares, sendo escassos os recursos herdados das hostes do mal? E como administrar tantas forças em conflito que turvam o sonho de Dom Bosco para o Distrito Federal? E como diminuir o tamanho do buraco, sendo o mesmo tão extenso e sendo a corda tão fina? E como equilibrar os pés de Luiz Inácio no vão da boca do abismo da América Latina? E como vencer a tropofagia dos poderosos, donos de sanha tamanha e safadeza imortal? E como saciar a sede dessa classe predatória que nos quer analfabetos, com fome e sem hospital, para manter os privilégios e os ouvidos bem fechados ao clamor dos miseráveis que habitam a estrutural? Etc, coisa e tal. Qual o nome desse poema? Os poemas não têm nomes. Ah, que legal. Mas esse era outro que eu ia cutucar. As pessoas chamam ele de O Problema por... Eles batizaram o poema, mas assim como o Gregório de Matos não punha nomes nos poemas, eu também não ponho. Por isso que eu boto pra constar. Os títulos, eles são a primeira frase de cada poema. Entendi. Mas Maravilha. esse aqui, por incrível que pareça, ele tem um apelido e é O Problema. Pra constar, Atitude de... fala. É isso. Fala, Dagomé. Só tenho que agradecer essa possibilidade de falar um pouco do que acontece lá com a gente, né? Nas bordas, nas franjas da cidade. Muito bom. Agradeço muito essa possibilidade de estar aqui. Pra constar, Atitude. de fala na Rádio Cultura FM 100.9. E é isso aí, galera. Valeu mais uma vez. Valeu.